Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num excertos de um livro que, não poupa ninguém. Atlas dos Impérios e da Hipocrisia. O tom é assumidamente irónico, mesmo cáustico. Sim, é verdade. E avisa logo à partida, não é? Se alguém se ofende facilmente, se calhar. Se calhar é melhor não ouvir exatamente. Diz mesmo, sai agora. Usa fontes como historiadores, arquivos, documentos vazados, para, confrontar mitos nacionais. Verdades inconvenientes, lá está. Ok, então vamos a isso. A ideia é explorar esta perspectiva demolidora. Como é que os impérios se vendem e qual é a realidade por trás? Muitas vezes brutal. Vamos passar pela tal Galeria da Vergonha. Parece-me bem. Começa logo forte com o Reino Unido. O título do capítulo é O Império que Nunca Pede Desculpa. A narrativa oficial: democracia, fair play. A imagem de marca. Mas o livro contrapõe isso com séculos a aperfeiçoar o que chama de pilhagem e, por vezes, genocídio. Tudo com boas maneiras, claro. Claro. E o interessante que o livro explora é como esta hipocrisia se torna quase política cultural. Olha o caso dos mármores de Elgin. Sim, os do Partenon? Exato. Retirado por Lord Elgin, alegadamente com uma autorização otomana que, nunca ninguém viu, causaram danos óbvios e hoje Estão no Museu Britânico. que se recusa a devolvê-los. Recusa-se e chama a si mesmo guardião global da cultura. O livro, claro, chama a isto, bem, arrogância imperial pura, disfarçada. E essa arrogância não se fica por aí, segundo o livro. Não, não. Menciona outras coisas, tipo a ironia de, depois de abolir a escravatura, o governo britânico ter pago indemnizações Aos donos dos escravos, aos donos pela perda de propriedade, não as pessoas que foram escravizadas. Hum, É chocante. E também a destruição de arquivos coloniais antes das independências. Operação Legacy, chamaram-lhe. para apagar a história inconveniente. Lá está. Um padrão deliberado, argumenta o livro. Seguindo para os Estados Unidos, o título também é sugestivo. Liberdade à venda, agora com oferta de um revólver. Muita ironia. A terra da liberdade fundada, como diz o livro, por traficantes de pessoas. E construída sobre terra roubada. Cita até o Kissinger: a América não tem amigos ou inimigos permanentes, apenas interesses. Duro. E a Galeria da Vergonha Americana. É extensa, sim. O livro detalha o trilho das lágrimas, por exemplo, a expulsão do Cherokee, ignorando o Supremo Tribunal. Foi, bem, uma limpeza étnica disfarçada de política estatal. Terrível. E mais? Os campos de internamento na Segunda Guerra. Mais de 120 mil nipo-americanos presos. Cidadãos americanos, na maioria, apenas pela ascendência, enquanto muitos deles lutavam pela América na Europa. A ironia. E mais recentemente, o livro chega aos nossos dias. Chega! Fala das armas de destruição maciças no Iraque em 2003. Uma justificação, segundo o livro, fabricada. O resultado: centenas de milhares de mortos, caos, o ISIS e nenhuma responsabilização a sério. E Guantánamo? Pois, Guantánamo, um buraco negro legal. Detenção indefinida, tortura chamada de interrogatório intensificado. E persiste, apesar das promessas de fechar. O livro argumenta que a liberdade é muitas vezes a máscara para isto. E o ponto interessante que o livro levanta é que isto não é exclusivo, não é? Aplica esta lente cínica a outros grandes da história. Exatamente. A ideia é mostrar que estes padrões de hipocrisia são a norma. Infelizmente, não a exceção. Olha a Bélgica no Congo, com o Leopoldo II, aquele das mãos cortadas como prova das cotas de borracha. Medonho. O livro chama-lhe genocídio disfarçado da auditoria. Brutalidade extrema pelo lucro do rei, mascarada de missão civilizadora. E a França? Com o Liberté, Égalité, Fraternité. O livro contrapõe isso com a tortura na Argélia, que foi sistemática. Os testes nucleares secretos na Polinésia, com consequências até hoje. E o que descreve como racismo sistémico nas banlieues, disfarçado de laicismo. O livro faz mesmo uma viagem pelo globo. Espanha, Portugal. Sim, passa por Espanha. E o Pacto do Esquecimento pós-Franco. Impunidade para os crimes da ditadura. Portugal, como pioneiro no tráfico de escravos e as guerras coloniais. China, com a Tiananmen apagado e os campos para uigures em Xinjiang, descritos como genocídio cultural. Até a Suíça, a neutra Suíça. Até a Suíça. A tal neutralidade que, segundo o livro, serviu para lavar ouro nazi e dinheiro de ditadores. Uau! Então, resumindo, o argumento central parece ser mesmo demolidor para qualquer ideia de
excepcionalismo nacional, não é? É isso mesmo. A tese é que o mito da inocência nacional é uma doença global. A história é escrita pelos vencedores, o patriotismo mascara a exploração. A sugestão, no tom do livro, é: talvez seja a altura de puxar o autocolismo a estas narrativas. A imagem final é forte. Todas as nações são museus de horrores com um bonito bilhete postal à venda. É muito provocador, sem dúvida. E deixa talvez uma questão no ar. E se parássemos de ver a história só como património, para celebrar ou lamentar, e começássemos a vê-la mais como uma cena de crime, a investigar? Confrontando a distância entre os mitos e estas realidades mais desconfortáveis que livros como este trazem à tona. Exatamente. Confrontar essa distância